Estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Esse programa, ele mostra que o Espiritismo é uma doutrina que se prende muito à Bíblia. Muitos irmãos nossos de outras crenças cristãs costumam dizer que nós somos contrários à Bíblia. Não, nós somos contrários a dogmas, que são doutrinas polêmicas, e não estamos sós nessa questão. Muitos irmãos nossos que seguem os dogmas também têm dificuldades em aceitar algumas dessas doutrinas dogmáticas. E que nós respeitamos, repito, mas nós espíritas somos mais presos à Bíblia e principalmente ao Novo Testamento, ao Evangelho. Então eu costumo repetir muito que nós espíritas, sem querer fazer sectarismo, nós somos os verdadeiros evangélicos, porque nós, de fato, procuramos seguir, estudar os evangelhos e colocá-los em prática. Porque, como Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como aquele que constrói sua casa na rocha. Vêm os vendavais e ela continua firme. Já aquele que ouve as minhas palavras, mas não as põe em prática, é como aquele que constrói sua casa na areia. Vêm os vendavais e a levam. Mas não estou querendo aqui denegrir nenhuma crença. Nós espíritas respeitamos todas as crenças, inclusive as não cristãs, e respeitamos até os ateus. Mas queremos transmitir a verdade sobre o que é de fato a doutrina espírita, que durante muito tempo foi mal entendida por difamações, ela foi chamada de macumbaria, feitiçaria, e os espíritas taxados de charlatões, de feiticeiros e até de doentes mentais. E, na verdade, não é nada, a doutrina não é nada disso, e a nossa querida Igreja Católica fez isso muito no passado, essas difamações, essas calúnias. Mas a Igreja não está fazendo mais isso, graças a Deus. Mas nossos irmãos evangélicos, não tanto os protestantes, e eu diria também não todos, ainda falam isso por aí. Ainda dizem que nós somos macumbeiros, feiticeiros, charlatões, etc. E esse programa, Presença Espírita na Bíblia, procura mostrar a verdade espírita, que é a religião que é mais bíblica do que qualquer uma outra crença cristã ou judaica. E vamos à nossa outra pergunta de hoje. O que são os evangelhos apócrifos? Os apócrifos são livros que, no início lá do cristianismo, eles pertenceram à Bíblia. Em grande número, livros cristãos, mas também judaicos. E foi São Jerônimo, no ano de 395 até o início do ano de 405 por aí, foi ele que fez, vamos dizer, a coletânea dos livros oficiais para formarem a Bíblia. E ele fez esse trabalho que durou mais ou menos 10 anos, com uma equipe de grandes biblistas contemporâneos dele. E São Jerônimo, ele desempenhou essa missão dele, essa função, a pedido do Papa Dámaso,
que era o Papa da época. E, então, São Jerônimo, ele escolheu os livros que passariam a fazer parte oficial da Bíblia e outros livros ele jogou para escanteio, como se diz. Ele condenou esses livros e a igreja aceitou essa seleção que ele fez dos livros que passaram a pertencer à Bíblia e que são chamados livros canônicos. E os outros que foram rejeitados por ele foram chamados por ele e pela igreja de apócrifos. E apócrifos não significa, como muita gente pensa, falsos livros. Não. São livros que, de acordo com essa palavra, são livros desconhecidos, ocultos, pelos teólogos mais importantes do cristianismo. Em outras palavras, eles rejeitavam esses livros e o que aconteceu então? Depois da aprovação da igreja, aprovação oficial, então esses livros foram condenados, foram queimados e foi proibido para os católicos e que não deveriam conservar esses livros. Mas houve um teólogo da época, um frade, que pegou esses livros, cópias deles, e escondeu essas cópias bem escondidas. E graças a Deus, eu diria, isso foi muito importante, porque esses livros apócrifos, eles trazem muita luz para nós entendermos melhor os evangelhos canônicos, os livros que pertencem à Bíblia, pela Igreja Católica, e que são 73. E esses livros, então, não só do Novo Testamento, mas também são do Velho Testamento, que foram aceitos por São Jerônimo e que fazem parte, então, da Bíblia Católica, que tem 73 livros. Já a Bíblia Protestante, ela tem apenas 66 livros, porque Lutero tirou 7 livros da Bíblia Católica, que vigorou até o século ali, final do século XV, e passando para o século XVI, e então, ou mais precisamente, para ficar mais claro, lá por volta de 1500 e pouco, é que Lutero, então, fez a seleção da Bíblia evangélica, da Bíblia protestante, que tem apenas 66 livros. Agora, esses livros apócrifos, apesar de terem sido bem escondidos, porque quem os escondeu, como eu ia dizendo antes, foi um frade, e ele os escondeu numa vasilha de cerâmica dentro de uma gruta. E em 1945 eles foram encontrados lá em Nag Hammadi. Nag Hammadi é um lugarejo ou uma cidade pequena que fica no Alto Nilo, lá no Egito. E foram encontrados, então, em 1945, esses livros apócrifos, que São Jerônimo não aceitou, e quis a divina providência, eu diria, que eles ficassem ocultos, escondidos, até o ano de 1945, que foi o ano em que eles foram encontrados. E quem os encontrou foi um camponês, uma pessoa humilde, analfabeta,
E o que ele fazia com esse tesouro desses livros apócrifos, que são mais ou menos cerca de 100? Ele estava usando para acender fogo, como é costume nos fogões de lenha. A gente tem que pôr um papel lá com uns gravetos para começar a acender o fogo do fogão. As casas que usam esse fogão e que usaram no passado faziam isso. Sempre tinha um papel, um papelão para colocar ali para acender o primeiro fogo do dia no seu fogão. E o que esse camponês fazia com esses apócrifos era isso. Ele estava usando os apócrifos para acender o fogo no fogão de sua casa de manhã. É até um absurdo isso, é uma coisa estranha, totalmente estranha, ele fazendo isso com esse grande tesouro. Mas alguém descobriu que ele fazia isso e falou com ele: ô, meu amigo, você está queimando um tesouro. E acabou adquirindo, não sei por quanto, esses apócrifos e os levou lá para o Cairo, para o Egito, e pesquisadores, cientistas da área, viram a grandeza daquele tesouro e divulgaram logo para o mundo. Hoje os apócrifos estão editados em cerca de 200 línguas. Mas vamos chegando ao final desse programa. Deixo aqui meus agradecimentos para todos vocês, telespectadores da TV Mundo Maior, que nos honraram com a sua audiência. E até o próximo programa.